Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Ney Ladeia, cujo nome é A Prova de Amor. Esse texto foi escrito para o Manancial, e o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem que eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever, então o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Bem, eu quero pedir que vocês compartilhem o texto. E como eu sempre digo, não é porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus. E é muito importante que a palavra de Deus seja divulgada e que todos a conheçam, porque assim Jesus volta mais rápido, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela sempre produz um efeito. Então, não deixe de compartilhar, tá bom? Então, agora eu vou pedir que você se una a mim, para que a gente ore e peça ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos amados por Ti, que nós possamos entender a prova desse amor e viver para Ti. Obrigada por tudo, perdoa os nossos erros e que, Senhor, nós possamos realmente viver de acordo com a Tua vontade. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos Romanos 5, de 1 a 11, que é um dos textos mega super profundos sobre o amor de Deus. O amor que Deus revelou por nós. E revelou onde? Em Cristo Jesus. Então o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai mostrar que a verdadeira prova de amor não está em palavras, mas no sacrifício de Jesus. A mensagem principal é a seguinte, que a justificação é pela fé, que a fé abre o caminho para a reconciliação. A gente estava apartado, afastado de Deus, e pela fé esse caminho fica livre. Outra coisa é que a gente tem esperança na glória. A vida do cristão não é marcada apenas por lutas, mas pela certeza da glória futura, de que um dia iremos morar com o Pai. Outra coisa é a prova de amor, né? Esse é o coração do contexto, esse é o coração do texto, esse é o coração do que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, queria nos dizer. Que é um amor que não tem condição nenhuma. É um amor que se dá de uma forma que a gente nem consegue entender. E, por final, a reconciliação, que antes a gente era inimigo, mas agora a gente é amigo de Deus pela morte de Cristo e salvos pela sua vida. A grande reflexão é que o amor humano geralmente depende de mérito ou de reciprocidade. É difícil a gente amar uma pessoa que só sacaneia a gente, só faz o que a gente não gosta, enfim. Mas o amor de Deus não é assim, né? Então, irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai destacar que Deus nos amou tanto, tanto, mesmo quando a gente não merecia. E essa é a maior prova de amor, entregar o Filho dele, Jesus Cristo, por aquele que estava totalmente perdido e longe de Deus, né? Bom, qual é a aplicação prática na nossa vida? Primeiro, temos que ser gratos, né? Reconhecer que a salvação é um presente que Deus nos dá de graça, apesar que Jesus pagou um alto preço por ele. Outra coisa é que temos que ter perseverança. As tribulações produzem paciência, caráter e esperança. E é importante saber que a gente vai viver em paz com Deus e com as outras pessoas, refletindo este amor. Por quê? Porque nós somos reconciliados. Então, moral da história. Esse trecho é uma carta de amor divina. Não apenas são palavras, mas uma ação concreta que muda a nossa história. Então, vamos ler aqui o nosso texto, Romanos 5, de 1 a 11. Ai, peraí que vou pegar minha Bíblia aqui. E diz assim, ó. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos,
Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido de Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos mostrou e nos tornou seus amigos por meio da morte de seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém? Bom, então o texto chama-se A Prova de Amor, e o versículo escolhido é o 8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Bom, em nossos relacionamentos, com as outras pessoas, a gente convive com as mais variadas demonstrações de carinho, de afeto, de amor, de apreço, E essas demonstrações, elas podem variar de acordo com o perfil de cada pessoa. Cada pessoa ama de um jeito, E também depende da circunstância, a pessoa demonstra ou não o seu amor. Então, depende do que vai acontecer, dá bom ou dá ruim, Mas atitudes sacrificiais passam, então, a categoria de provas, Não são apenas sinais ou formas da gente expressar o amor que poderiam ser questionadas. Então, é disso que o Paulo fala, O irmão Paulo, ele fala que, ao lembrar que o amor de Deus por nós não foi apenas apresentado, mas provado, quer dizer, não foi só de boca, Porque uma pessoa pode dizer, eu morreria por você. Não, mas ali Jesus Cristo efetivamente deu a vida dele por quem nem merecia, Então, o que Cristo fez por nós, sem que nenhum merecimento tivesse da nossa parte, e mesmo assim, ele sabia também que ele ia ser rejeitado. A maioria das pessoas daquele lugar não estava nem aí com ele, como hoje em dia também não. Então, assim, mesmo sabendo que as pessoas não se importavam com ele, a maioria das pessoas, e que ele ia entregar a própria vida, nossa, isso aí vai tirar qualquer dúvida em relação do amor de Jesus Cristo por nós. Porque assim, você saber que a pessoa vai te rejeitar, você saber que você vai para a cruz e ninguém vai fazer nada, e mesmo assim falar não, eles não sabem o que faz, perdoa para eles, eu vou ali, vou morrer por amor dessas pessoas. Então, acima de qualquer declaração, a cruz, tem o poder inigualável de proclamar que Deus nos ama. E assim, nela, na cruz, a gente vê todo dia, toda vez que a gente pensa no sacrifício de Jesus, a gente vê afirmações a respeito de misericórdia, bondade e graça de Jesus Cristo apresentadas exclusivamente no Antigo Testamento, e que agora, no Novo Testamento, no tempo presente, se tornou uma prova que ninguém pode refutar. A verdade desse amor de Jesus Cristo incomparável é a garantia do seu agir permanente em nosso favor. Deus nos ama, intercede por nós até hoje. Então, nós não estamos sozinhos. Bom, o nosso manancial termina assim, A cruz tem o poder inigualável de proclamar que Deus nos ama, e podemos estar absolutamente certos do seu amor. Amém? Isso é uma coisa maravilhosa, Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que sabemos que a prova de amor de Jesus Cristo é irrefutável, ninguém nos amou como ele nos ama,
Para nós que sabemos disso, temos que abraçar as pessoas, todas as pessoas, porque Ele mostrou o nosso amor e nós temos que refletir o amor de Jesus para as outras pessoas. E termino também falando que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino, com um texto de Augusto Nicodemos, uma frase que é muito importante, que diz assim, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.